Bom, Cleiton, muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar não só o professor Cleiton, o professor Gervásio, Armando, todos que estão aqui presentes. Conheço vários dos que estão aqui. E eu espero que não precise nem dos 45 minutos. Acho que a gente tem aqui uma programação que, como eu comentei com vocês na entrada daqui do evento, tem uma sequência lógica muito interessante, porque depois dessa apresentação, o Fortuna vai falar sobre o plano estadual, mais tarde o Cimatec vai falar sobre a questão do mapeamento das nossas potencialidades. Então eu acho que fica uma coisa muito bem organizada. Parabenizar nesse caso a SEI por mais esse evento. Já não é a primeira vez que a SEI me honra com um convite para participar. Sempre estarei aqui presente. Os slides de apresentação de início de uma apresentação normalmente não dizem nada. Esse diz muito mais do que parece. Porque ele, de certa forma, mostra um pouco o caminho que a gente vem percorrendo há 2 anos e meio. Desde que nós começamos a tratar dessa questão de, primeiro, hidrogênio verde. Isso foi evoluindo e que hoje a gente já fala, o grande drama nosso é como é que a gente vai dar nome a esse hidrogênio. E a gente já discutiu que a gente não quer mais dar cor para o hidrogênio. E aí vem, o hidrogênio é o quê? Renovável, é sustentável? Eu estou mais pendente para que ele seja limpo. Porque por isso que depois de passar por transição energética, nós hoje estamos falando de transição ecológica. Porque o que nós estamos falando é muito mais do que simplesmente uma transição de fontes de energia. Nós estamos falando na mudança de um estilo de vida. Nós precisamos entender que isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Não adianta nada a gente passar a consumir fontes renováveis de energia e continuar com o estilo de vida que nós temos, em que tudo é descartável, nada é reciclado, nada inclusive é destinado corretamente. Tá? Então essa é uma questão importante, porque quando se fala em descarbonização, essa é outra coisa que eu questiono. Nós não queremos descarbonizar, nós queremos desfossilizar. Porque se nós fôssemos simplesmente descarbonizar, nós estaríamos eliminando a própria vida sobre a Terra. Vocês sabem que a vida depende de 4 elementos: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Sem esses 4 elementos não haveria vida. E na composição que nós temos, que essa é outra questão quase mágica. Se a composição do ar atmosférico não fosse 21,79, a vida seria completamente diferente ou até impossível. Tá? Então vocês verem como as coisas é importante. Então o nosso problema é emissão de carbono. Nós precisamos diminuir a emissão de carbono, chegando até, em princípio, a carbono neutro e depois carbono negativo. Mas não esqueçamos de que mesmo a gente reduzindo a emissão de CO2, isso não elimina um problema. Essa é uma outra questão que está por detrás disso. Só se fala em CO2, CO2, CO2. E as pessoas se esquecem que quando se fala em gases de efeito estufa, você está falando de CO2 equivalente. Por quê? Porque não é apenas o CO2 que é emitido e que causa efeito estufa. Na verdade, a maior contribuição do Brasil para o efeito estufa é metano. Não é CO2. A emissão do Brasil de metano, se não me engano, é 20 vezes maior do que de CO2. De onde vem esse metano? Pecuária e biomassa. Então, se a gente utilizar melhor a biomassa, a gente automaticamente está reduzindo a emissão de metano. E por que se fala tanto em CO2? Porque CO2 tem um ciclo de vida com gás de efeito estufa maior do que o metano. Mas se nós analisarmos na janela de 20 anos, o metano é pior do que o CO2. E eu pergunto a vocês, nós temos 20 anos? Não sei se nós temos 20 anos. Depois que a ONU publicou há 10 dias atrás, que já não está falando mais de 1,5 graus em 2,4 sim, eu não sei se nós temos 20 anos para ficar brincando como a humanidade tem ficado brincando esse tempo todo de dizer que vai fazer e no fundo não faz absolutamente nada. Porque no fim das contas a pergunta que eu faço é: o que é que cada um de nós faz para reduzir a sua própria pegada de carbono?
Quantas vezes a gente pega o carro quando podia ir a pé para 500 metros, 600 metros de distância? E por aí lá vai. São diversas coisas. Então, esse quadro aqui mostra que no nosso caso da Bahia, a gente começou falando de hidrogênio verde e hoje a gente fala de transição ecológica porque a gente está tendo uma perspectiva muito mais abrangente do que a gente precisa fazer com a economia. Eu tenho conversado muito com o pessoal de diversas secretarias, Casa Civil, a própria SDS, SEMA, CEINFRA, de tudo que a gente precisa fazer para garantir que a gente atenda, à medida que o tempo vai passando, ao que hoje é quase que um mantra do setor econômico. Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Quem nunca ouviu falar de Scope 1, 2 e 3, Scope 1 é a descarbonização ou a diminuição da pegada de carbono da sua própria produção. Scope 2 dos seus fornecedores. Scope 3 de toda a cadeia. E aí eu estou falando que se eu vou pegar energia eólica, eu quero descarbonizar desde a produção do minério que vai ser usado para a produção da fibra de vidro da pá eólica. E aí vem uma questão que a gente vai falar aqui depois, que a Bahia tem um potencial enorme chamado mineração sustentável. Hoje, há países que resistem à questão da transição por não ter os minérios necessários para fazer a transição. O que nós chamamos de minerais estratégicos, os europeus e americanos chamam de minerais críticos, não estão distribuídos por todo o planeta. Então, a dependência de certos países de minerais estratégicos vindos de países como o Brasil pode fazer com que eles próprios resistam a que isso aconteça, porque eles vão dizer, eu vou ficar dependendo desse país se eu tenho meu petróleo, se eu tenho meu gás? Não necessariamente. Então, as decisões, por mais que a gente diga, tecnicamente essa é a melhor solução, as decisões não são técnicas, as decisões são políticas, as decisões são econômicas. Portanto, as empresas não vão fazer nada se economicamente não for viável, ou se a regulamentação, se a política definir que as coisas precisam ser daquela forma. E aí o que acontece? Quem define as políticas hoje? São os estados ou são as grandes corporações que influenciam esses estados? Então, por isso que essa questão toda é uma questão complexa e que por isso que desde lá da Rio 92, protocolo de Kyoto, etc., a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Tá? Então, com esse preâmbulo, isso aqui todo mundo já conhece que está aqui. Por que eu botei esse slide? Porque eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção um aspecto importante da posição estratégica da Bahia. A Bahia está localizada no meio do Brasil. Portanto, qualquer coisa que a gente precise fornecer para norte, para sul, para oeste, a Bahia está estrategicamente localizada. Tem a maior costa do Brasil, 1.200 quilômetros praticamente. Portanto, todas as condições do mundo para ser um hub de abastecimento do que você quiser. Só que o que nos falta? Infraestrutura. E esse talvez hoje seja o nosso pior gargalo. Não adianta ter potencial se eu não tenho infraestrutura para fazer essa produção ser escoada. E uma coisa importante, quando a gente olha para esse próximo slide aqui, a gente vê um estado do tamanho da França, com um potencial de absolutamente tudo, e que há 500 anos resolve que só vai exportar crescimento. Porque há 500 anos exporta desenvolvimento para outros lugares do mundo, se concentrando na exportação de commodities. Se nós formos analisar, a história da industrialização da Bahia está fazendo hoje 73 anos. Que foi com a criação da refinaria de Mataripe em 1950. Depois veio o polo de Camaçari, veio a Ford, vieram uma série de indústrias, eólica, etc. Mas a nossa economia, historicamente, sempre foi uma economia de commodities.
Se não me engano, o Sacei sabe muito melhor do que eu esse dado, o PIB do agronegócio baiano é responsável por mais de 21% do PIB do Estado. Era o número que eu tinha, não sei se... do agronegócio. O agronegócio é importante? É. Mas ele simplesmente é commodity. E uma commodity cada vez mais automatizada, mecanizada. Então, o Brasil, historicamente, é um país de commodities. Nós passamos pelo ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, na Bahia o ciclo do cacau. Isso gerou o quê? Uma palavra: desigualdade. Enriqueceu alguns, manteve a maior parte da população pobre, e nós nunca apostamos em educação, tecnologia, desenvolvimento local. Nesse momento agora, é mais uma oportunidade que o Brasil e a Bahia têm de romper com esse ciclo. Eu fico brincando quando eu digo, nas conversas que a gente tem sobre essa transição, de que nós não estamos falando de um cavalo passando selado, não. Nós estamos falando da cavalaria inteira passando selada. Porque a oportunidade que nós temos agora é de aproveitar todos, mas todos os nossos potenciais de recursos naturais e, evidentemente, de recursos humanos. Então, é um estado que tem a indústria concentrada no litoral, principalmente na região metropolitana, se bem que nós temos aqui embaixo, na região de Onápolis, a celulose. Ainda na região de Iambu e Bracel tem uma atividade importante. Mas, quando a gente vai para o interior do estado, a gente tem um potencial imenso de agricultura, seja ela de agricultura familiar, de agronegócio. Nós temos 2 dos maiores aquíferos do mundo, o São Sebastião e o Urucuia. Nós temos uma quantidade enorme de rios com capacidade de fornecimento de água. Chega no meio do estado, nós temos o maior potencial eólico e solar do Brasil. Temos uma série de reservas minerais. Não falta nada. Não falta nada. A gente precisa aproveitar isso, tá? E temos nessa região aqui de Salvador, se não me engano, a maior baía tropical do mundo, com todas as condições de se transformar num centro de abastecimento de navios. Porque os combustíveis dos navios já estão mudando, já estão passando a ser renováveis. Então, se nós produzirmos isso aqui e melhorarmos a nossa infraestrutura, nós vamos transformar a Baía de Todos os Santos num grande hub de abastecimento de navios. E nós temos, nesse caso, a felicidade de termos aqui o Porto de Salvador, que hoje, segundo os dados do pessoal do TECOM, é o porto que tem maior movimentação de importação e exportação do Nordeste, apesar de o volume tratado em Suape ser maior, mas eles fazem muito transbordo de carga. Então o volume de exportação e importação de Salvador é muito grande. Nós temos o Porto de Aratu, que tem tudo para crescer. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa para mudança no canal de Cotegipe, dragagem, etc. Do outro lado da Baía de Todos os Santos, o Enseada. Então nós temos todas as condições aqui para nos transformarmos num centro de abastecimento. E vocês sabem que na hora que a gente se transformar num centro de abastecimento de navio, é rota comercial. Tá? Então, além de tudo isso, nós temos como potencial o Polo de Camaçari, o CIA, a segunda maior refinaria do Brasil, um terminal de portuário pertencente à refinaria. Portanto, não nos falta aqui condições para processar essas matérias-primas renováveis ou fontes de energias renováveis que nós pudermos produzir. E aí, qual é a nossa estratégia então? Se a gente não quer ficar só produzindo commodity para exportar, é bom exportar commodity, mas eu não quero fazer apenas isso, porque isso não vai gerar riqueza para o que nós precisamos. Então o que nós queremos é pegar tudo a partir da energia, seja ela energia elétrica, de eólica, de solar, de biomassa, e transformar em absolutamente tudo que a gente pode utilizar dentro da sociedade, tanto na indústria,
quanto na mobilidade, quanto para energia, quanto para combustível. A gente não pode se esquecer que quando a gente fala de energia, a gente confunde matriz energética com matriz elétrica. Matriz energética é uma coisa, matriz elétrica é outra. A matriz elétrica brasileira hoje está em 90% renovável. Ela até o quê? Pouco mais de 10 anos era 70%, 75%. Por quê? Porque nós basicamente éramos abastecidos com energia hidráulica e outras fontes de energia não renováveis. De lá para cá, praticamente só eólica e solar. Isso levou o Brasil a quase 90%, a Bahia a 95% praticamente, de apenas de energia elétrica com fonte renovável. Mas a matriz energética é muito mais do que isso. Grande parte do consumo de energia se dá onde? No transporte e na indústria. E é energia térmica. Então, eu preciso de fontes de energia para substituir gás e petróleo na indústria, na mobilidade. Nós somos um país que, ao contrário do que deveríamos ser, rodamos tudo sobre caminhões. E na hora que a gente fala de matriz energética, eu não estou falando de caminhão apenas queimando diesel. Eu estou falando de caminhão que anda em cima de roda. Roda é petróleo. Para produzir pneu eu preciso de energia e eu vou usar energia fóssil para isso. Então, é absolutamente essencial que o Brasil coloque como seu plano para o seu desenvolvimento de transição a construção de ferrovias. Mas não é ferrovia para estar com trem trafegando a combustível, não. É ferrovia trafegando com energia elétrica. E eu só vou ter isso se eu tiver linha de transmissão. Então vocês estão vendo que eu já falei de 2 gargalos. Ferrovia, linha de transmissão. E tinha falado antes do terceiro. Portos. Se nós não fizermos um investimento pesado, mas é pesado mesmo, nas próximas décadas, em portos, ferrovias e linhas de transmissão, todo esse potencial que nós estamos vendo aqui não vai poder ser aproveitado. Ou vai poder ser aproveitado apenas parcialmente. Porque, eu não sei se o dado é esse, mas o último número que eu tinha é de que nossa produção de grãos do Oeste, 2/3 saem por aqui pelo Moinho de Dias Branco. Tudo vem de caminhão do Oeste. 1/3 tem que descer para Santos, porque não tem capacidade portuária aqui. Então, além de trafegar 1.000 quilômetros para chegar em Salvador, trafega mais 1.500, 2.000 para chegar em Santos. Olhem o custo disso do ponto de vista econômico e do ponto de vista de energia fóssil que é gasta para transporte, para mobilidade. Aí vem mobilidade. Ah, mobilidade eu vou eletrificar tudo. Não vai. Enquanto não houver uma ruptura tecnológica, não vai. Porque se você vai usar baterias para caminhões e ônibus de longa distância, hoje a bateria pesa mais que o caminhão. A bateria pesa mais do que o ônibus. E outra coisa, mobilidade elétrica para longas distâncias é inviável no curto prazo porque eu não tenho uma infraestrutura de abastecimento. Hoje todo mundo chega num posto de gasolina e fica irritado se passar mais do que 10 minutos para abastecer o carro. Você vai abastecer bateria em quanto tempo? Não é? Então, uma coisa é eletrificar zonas urbanas, pequenas distâncias. A outra coisa é eletrificar longas distâncias. Então, no médio prazo, eu só vou conseguir fazer transporte de longas distâncias com combustível. Então, para isso, eu vou precisar de quê? Combustível renovável, para avião, para carro, para caminhão, para ônibus, para navios. E quem vai produzir isso? Nós. Por que nós vamos exportar o hidrogênio e a amônia simplesmente para alguém produzir isso e mandar de volta para a gente? A gente produz aqui. A mesma coisa, eu preciso que a nossa indústria se transforme. Porque se a gente precisa reduzir a pegada de carbono, tem que começar lá pela indústria de base.
1/3 do hidrogênio é consumido, vocês sabem aonde? Refinaria de petróleo. 1/3 do hidrogênio. E eu vou continuar precisando de refinaria de petróleo por um bom tempo. A transição não vai acontecer em 10 anos. Então eu preciso que este hidrogênio usado pela refinaria seja renovável, porque já reduz a pegada de carbono da própria refinaria. Tá? A outra coisa, à medida em que eu preciso de uma quantidade enorme de energia térmica numa indústria, como é o caso do polo de Camaçari, eu preciso de fonte de energia para poder dar essa energia. Se eu não trocar essa fonte de energia por uma fonte de energia renovável, eu vou usar o quê? Eu vou continuar usando gás, vou continuar usando óleo, vou continuar emitindo CO2 fóssil. Aí eu pergunto a vocês, é fácil numa indústria química eu trocar minhas tubulações de óleo ou de gás para poder usar hidrogênio? Não. E não adianta, se alguém disser para vocês, vai pegar hidrogênio e colocar numa linha de gás, saia correndo. Porque aquela zorra vai explodir. Porque o hidrogênio é uma molécula tão pequenininha que ela passa por certos metais, ela provoca uma coisa que a gente chama fratura frágil no metal. É problema. Não é qualquer tubo que aguenta hidrogênio. Então, para eu poder substituir hoje o que é gás ou o que é óleo por hidrogênio, eu tenho que fazer uma mudança estrutural na indústria. E qual é a alternativa? É o que a gente vem discutindo já desde 2021. Combustível renovável. Seja ele gás, seja ele líquido. Vem da onde o combustível renovável? Para nós, da biomassa. Enquanto que outros que não têm biomassa estão pensando em fazer o quê? Produzir hidrogênio verde por eletrólise da água e capturar CO2 da atmosfera para poder, com este CO2, produzir combustível renovável. Nós não precisamos disso. Nós temos condições aqui, inclusive em áreas degradadas, de produzir o combustível renovável que a gente pode precisar, e a gente ainda pode produzir biogás. Então, biogás, combustíveis renováveis vão ser importantíssimos para transporte e para a indústria como um todo. E quando eu falo para vocês de Scope 1, Scope 2 e Scope 3, eu estou dizendo que o próprio mercado, e o europeu já fez isso, está começando a estabelecer penalidades para a pegada de carbono dos produtos, em que vai se exigir cada vez mais produtos com menor pegada de carbono. Não é à toa que várias empresas do polo nos procuram para dizer, até o final de 2023, até o final de 2024, toda a minha energia elétrica vai ser limpa. Está diminuindo a pegada de carbono do seu produto. Então isso vai ser uma coisa extremamente importante para que a indústria continue existindo. Bom, então... Parou de passar por quê? Então, com o que a gente está olhando os mercados? Queima em fornos industriais, produção de químicos básicos, refino, amônia, ureia. O Brasil só produz 15% da ureia que consome. Por quê? Se a gente tem todas as condições do mundo, inclusive com o hidrogênio verde, de produzir ureia verde, ureia renovável. Tá? Eu vou exportar amônia, o cara vai pegar, juntar amônia com CO2 e me transferir ureia de volta? Não. Eu pego essa amônia junto com CO2 aqui e faço minha ureia. Não faz sentido eu produzir amônia e exportar para importar fertilizante. Quem está agregando valor é ele, não sou eu. E aí a gente tem uma série de outras coisas, como agente redutor, por exemplo. Então eu vou pegar meu minério de ferro, vou exportar meu hidrogênio também, para alguém transformar em aço verde e me exportar o aço verde. E o hidrogênio sai daqui, e o minério de ferro sai daqui. É disso que nós estamos falando, que é o potencial que nós temos. E aí, dá para ver o que o plano nosso prevê, tanto
centros potenciais de produção centralizada quanto descentralizada. Porque se a gente pega aqui a região metropolitana que já tem indústria, a gente tem condição de produzir o hidrogênio, produzir a amônia e isso ser consumido diretamente. Nós conversamos com várias empresas que querem pôr unidade de produção de hidrogênio aqui. Lá atrás elas diziam, não, eu quero produzir perto do Porto de Aratu que eu vou exportar isso. Agora elas já dizem, não, eu quero que você me mostre quem são os consumidores potenciais dentro do polo de Camaçari, porque eu quero vender hidrogênio no polo de Camaçari e o resto eu posso até exportar como metanol, como amônia. Mas a ideia é agregação de valor, não é mais a ideia de exportação pela exportação. E aí, quais são os nossos potenciais, nossas prioridades? Agregação de valor, produtos verdes, o mercado nacional e captura de carbono. Que é outra coisa, não é CCS, é CCUS, ou seja, captura e utilização de carbono. Porque se eu pego esse carbono que está solto aí, ou que vai ser emitido, e uso esse carbono para produzir roupa que nós estamos vestindo, estofamento, o que seja, eu estou prendendo esse carbono. O problema aí vai passar a ser o que eu vou fazer com esse produto depois que eu utilizar ele. Que já é outra questão, a questão de poluição é diferente de emissão que nós estamos tratando. E eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, olha o tamanho do potencial. 42 milhões de toneladas por ano é o que se estima que o mundo vai precisar nas próximas décadas de hidrogênio. 50% do potencial da Bahia já seria suficiente para produzir tudo isso. Isto com a tecnologia que existe hoje. Tá certo? Muito bem. Então, ele está revoltado comigo, não quer deixar passar. Você passa para mim, por favor, que aqui não está passando, não. Pronto, então, o que é que nós estamos propondo? É usar biomassa, energia eólica, energia solar e água. E aí, um adendo importante. A prioridade nossa sempre foi e será reuso de água ou uso de água contaminada. Ou seja, sempre que for possível utilizar lençóis freáticos contaminados, quando é o caso de Camaçari, ou fazer reuso de água, água urbana, esgoto, o que seja, é essa a prioridade que vai ser dada e a gente está discutindo com a SEMA, inclusive, estabelecer prêmios para quem fizer isso como serviço ambiental. Porque quando a gente joga esgoto fora, a gente está jogando água fora. E é muito mais simples, muitas vezes, purificar esta água do que dessalinizar a água. Dessalinizar a água custa muito caro. Tá certo? Então a ideia é usar isso para todo tipo de indústria. Então vocês estão vendo que eu estou indo desde hospital até transporte marítimo. Mas isso com os produtos que a gente pode fabricar a partir do hidrogênio, a partir da amônia e a partir do primo pobre que é o oxigênio. Ninguém fala em oxigênio. Só que na hora que eu separar hidrogênio de oxigênio, vai estar o oxigênio lá. E oxigênio é uma substância importante que eu uso na indústria e, claro, uso na área medicinal, na área de gases industriais e por aí lá vai. Bom, quando a gente fala de combustíveis, e esse é o primeiro veio que vai sair do lugar, a Bloomberg fez um estudo em que ela mostra que os principais mercados para hidrogênio limpo nos próximos anos vão ser combustíveis renováveis, refino de petróleo, aço e fertilizantes. Nós só não temos aqui fabricação de aço. O resto a gente tem tudo. Então por que a gente não pode usar para justamente fabricar tudo isso? Então a ideia é nossa. E aí vem aquela questão. Do nosso ponto de vista, é muito mais economicamente interessante começar a produzir isso de biomassa do que de eletrólise. Porque na biomassa o carbono já vem junto. Então se eu já vou ter que arranjar carbono de algum lugar, eu pego o carbono e já está na biomassa. Pode ser por gaseificação, pode ser pirólise, pode ser reforma, ou pode ser, como é o projeto da Selen, que Fortuna vai mostrar depois, que é a partir
de uma reação química com uma oleaginosa, que no caso dele vai ser de soja, depois de macaúba. Então eu vou produzir combustível renovável sem precisar necessariamente nem fazer aqueles processos que estão ali. A própria oleaginosa já me leva a esse processo. No polo de Camaçari, isso foi só o que nós mapeamos de empresas que podem utilizar o hidrogênio ou o oxigênio dentro dos seus processos produtivos, que hoje já usam isso, só que usam de fonte fóssil. Porque se alguém pega um gás de síntese, um hidrogênio, um oxigênio, fornecido por alguém dentro do polo de Camaçari, a origem desse oxigênio e desse hidrogênio foi fóssil. Porque o hidrogênio vem de gás, ou vem de óleo. O oxigênio vem normalmente da atmosfera. Só que para produzir oxigênio da atmosfera, eu gasto uma quantidade brutal de energia. De onde vem essa energia? Fóssil. Então tudo tem uma origem só. E é isso que a gente tem condição de substituir aqui. Bom, esses dados muitos de vocês já conhecem, que é a questão do nosso potencial. Então vocês vejam, esse potencial aqui de 362 gigawatts de potência instalada possível de energia eólica, ele é o dobro praticamente do que quando esse Atlas eólico que está aqui foi elaborado há 10 anos atrás. Por quê? Por causa do desenvolvimento de tecnologia. Então, quando o Senai Cimatec mapeou isso há 10 anos atrás, era 190 gigawatts. Hoje é 360. E tende a crescer. Com uma vantagem. Segundo a Bloomberg, o Brasil tem os ventos mais baratos do mundo. Segundo a AD Eólica, a Bahia tem os ventos mais baratos do Brasil. Por via de consequência, os ventos mais baratos do mundo. Então, todo mundo fala em energia eólica offshore. Vai acontecer daqui a um tempo. Ou onde não tiver onshore. Enquanto tiver energia onshore que está aqui, o mercado vai investir onde for mais barato. Se alguém escolher investir em offshore, é uma decisão política e não econômica. Porque não há como justificar investir numa energia que é muito mais cara. O aerogerador é mais do que o dobro, quase o triplo, para um aerogerador onshore, do que já tendo potencial onshore disponível. E olha que nós estamos na infância, olha, 8 gigawatts é o que nós temos instalado. Nós temos 360 para aproveitar. Aí quando a gente vai para solar é pior ainda. O nosso potencial de solar é de 2.000 gigawatts. E este é um potencial conservador. O próprio Cimatec assume que quando fez esse mapa solar aqui, estabeleceu restrições muito severas onde poderia se implantar fazendas solares. Então esse potencial aqui pode ser ainda maior. O que nós temos instalados é 2. 2. Perto de 2.000. Então nós estamos falando de 8, perto de 2.300, 2.400. É só isso que nós temos para fazer ainda. E ainda mais, em grande parte disso, e esse é um número conservador, os dois se juntam. Então é sol durante o dia, vento durante a noite. E tem mais. As empresas hoje estão muito interessadas em bancos de baterias. Baterias estacionárias para poder armazenar a energia solar que não está sendo despachada e principalmente a energia eólica, que ela é basicamente noturna e é onde tem o menor consumo. Então, se eu armazeno, eu despacho durante o dia, estabilizo o meu sinal, etc. E aí, ainda tem a questão do potencial de biomassa. Tem uma leizinha que todo mundo conhece, que tem quase 10 anos, não vai para lugar nenhum, que é de resíduos sólidos urbanos, né? Potencial enorme que a gente tem de resíduos sólidos urbanos, a produção de biogás, produção de energia de biomassa. Mesma coisa, florestas plantadas para recuperar áreas degradadas, resíduos agrícolas e florestais. Isso é uma coisa que outro dia a gente estava assistindo a apresentação do Cimatec, talvez eles falem aqui hoje. Há uma quantidade enorme de perda de biogás na Bahia em função de apodrecimento de biomassa largada e que não se aproveita. Tá? Mas aí vem uma coisa importante
que combina, passa aí por favor, que não dá pra passar, combina com aquilo que eu estava falando antes das baterias, que é a questão dos minerais. A Bahia não tem o potencial, a quantidade de minerais, de volume de minério de ferro ou de alumínio que o Pará tem, que Minas Gerais tem. Mas, segundo o próprio setor, tem a maior diversidade mineral dos minerais estratégicos do Brasil. E olhe um dos que ela já produz: vanádio. Vanádio é justamente o metal que é utilizado para baterias estacionárias. E tem mais, a Bahia ainda tem a CBPM. Esses projetos todos que vocês estão vendo aqui, a maioria foi descoberta pela CBPM. A CBPM descobriu, licitou, as empresas privadas operam, pagam royalties à CBPM. E a CBPM acabou de encontrar no ano passado uma reserva, uma província mineral aqui no norte da Bahia de mais de 100 quilômetros de extensão, com praticamente todos esses minerais estratégicos. Portanto, nós estamos numa posição de fornecer desde a matéria-prima para os equipamentos até o produto final. E aí a discussão agora tem que ser mineração sustentável. Porque na hora em que se for estabelecer Scope 3, vai querer se saber se esse vanádio está sendo produzido de forma sustentável. Então, o nosso trabalho é um trabalho de fazer, agregar valor, mas fazer de maneira sustentável. Por quê? A gente corre o risco de acontecer o que aconteceu com o nosso etanol, que acabou sendo barrado de alguns mercados por restrições regulatórias técnicas desses mercados. Porque quer queira, quer não queira, o nosso mercado está lá fora, de produtos acabados que a gente precisa exportar. Mas a gente vai ter que exportar de determinada forma e criar as regulamentações internas para que a gente possa aproveitar isso. Então nós temos o desafio da infraestrutura elétrica, da infraestrutura portuária, da infraestrutura ferroviária e da regulamentação. E a gente tem que olhar isso com muito cuidado para não atrapalhar o desenvolvimento dessa cadeia. E aqui, só mostrando alguns dados que muitos de vocês já conhecem, a questão dos aquíferos. Então aqui é o Urucuia, o São Sebastião, os principais rios que nós temos. Então, água não nos falta, isso sem considerar o que é a prioridade, que é a água de reuso. Tá? Infraestrutura elétrica. Vejam que daquilo que eu mostrei a vocês, do grande potencial, veja como a gente, esses pontos vermelhos são as subestações planejadas nesses 6 mil quilômetros de linha de transmissão que o governo federal está licitando até o fim do ano que vem. Que para nós ainda é muito pouco. A gente precisa de muito mais do que isso. E isso não sai do papel da noite para o dia. Essas linhas que estão em vermelho estão projetadas a ficar de vermelho, projetadas a ficarem prontas daqui a 5, 6 anos. É muito tempo. É muito tempo. E aqui o grande gargalo, ferrovia. A gente precisa que a FIOL passe de Caetité, vai até Luiz Eduardo, vá até aqui Mara Rosa, em Goiás, para poder atender a região de Cocos de Jaborandi. Sem ferrovia, a gente não vai conseguir escoar o que a gente precisa. E a FCA precisa ser releiloada para poder ser revitalizada, e principalmente nesse trecho aqui que sai de Juazeiro e vem até Camaçari, porque aqui em cima tem um projeto de minério de ferro enorme, e todo esse potencial mineral que eu estou falando para vocês, e tem mais. O principal potencial eólico da Bahia fica aqui nessa região. É uma coisa impressionante o potencial de energia eólica dessa região aqui. E a gente tem que aproveitar isso e fazer o encaminhamento de ferrovia até o Enseada e até a Aratu, sem passar pelo trecho que a gente tem hoje, que passa por Cachoeira, Simões Filho, que é muito problemático. Então, a necessidade é grande das ferrovias e da finalização do Porto Sul e da revitalização dos portos da região metropolitana de Salvador. Se nós não tivermos essas 3 infraestruturas, vai ser difícil sair do lugar. Bom, aqui na região da metropolitana, a gente já tem essa infraestrutura toda que eu falei para vocês. Então, vindo de Camaçari até Aratu, a gente já tem uma tubovia que leva de Camaçari para lá. Isso precisa ser aumentado.
E Aratu precisa ser aumentado para poder aguentar toda a demanda que a gente pode ter. Então, Salvador, Aratu, Temadre, Enseada. Então, a condição geográfica para ter infraestrutura a gente tem. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é o terminal de granéis líquidos e gasosos do Porto de Aratu, que pertence à Codeba. Aqui, o terminal Miguel de Oliveira, que era o terminal da Ford, e que está vindo para o Estado. A Bahia Invest é quem vai assumir a área do porto e a autorização portuária, então vai passar a permitir que outros usuários, além da BYD, por exemplo, que está chegando, use esse porto aqui, a indústria eólica vai usar esse porto aqui. A gente tem do outro lado da Baía de Todos os Santos o Enseada, então aqui está o que já existe do Enseada, então o Enseada tem aqui não só a perspectiva de construção de navios, mas já tem aqui um pier que pode ser aumentado do lado de cá para navios grandes. O único gargalo do Enseada hoje é a foz do rio Paraguaçu, que precisa ser dragada para poder aumentar o calado dali. Bom, então era isso, tá? Tinha para apresentar para vocês. A estratégia é agregar valor, o potencial está aí e o gargalo é infraestrutura. Se a gente não construir infraestrutura e não se preocupar em preparar as pessoas para poder absorver todos esses empregos que virão, e aí vejam, é um esforço que não é só de produção industrial, é um esforço também, no nosso caso, de produção agrícola, de aumento de produtividade agrícola, de ocupação de áreas degradadas. Então, quando a gente olha para um projeto desses, a gente se pergunta, eu estava até conversando com o Fortuna outro dia, qual é a área do Estado que não está envolvida aí? Não tem. Não é só desenvolvimento econômico, não é só infraestrutura, não é só meio ambiente, é regularização fundiária, é agricultura familiar, que quando eu vou falar da produção de oleaginosas, eu preciso envolver a agricultura familiar, é educação, é saúde, é comunidades originárias, porque uma das questões que nós temos é que grande parte desse potencial, ou quase todo ele, está nas regiões mais pobres do Estado. E se eu vou trazer atividade econômica para essas regiões, eu preciso ter uma população preparada para isso. Senão eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que muitas vezes acontece hoje, o governador reclama. Eu passo uma linha de transmissão de um parque eólico até uma subestação, por cima de uma comunidade que não tem energia elétrica. Aí eu peço autorização àquele proprietário para passar a linha de transmissão em cima. E ele fica olhando para a energia passando lá em cima. E continua na miséria aqui embaixo. Então, ou a gente agora aproveita isso para definitivamente reduzir desigualdades dessa sociedade, ou sinceramente, eu acho que aí é melhor pedir para parar o planeta e saltar. Viu? É isso. Obrigado. Então, muito obrigado, Paulo. Excelente apresentação. Acho que há muito tempo eu não via uma apresentação tão brilhante, tão instigante, e que certamente vocês têm muitas perguntas aí a fazer. A gente tem só, infelizmente, 15 minutos para responder. Então, de imediato, já passo. O microfone está aqui com um colega para as questões, por favor. Eu já fui apresentado, Paulo Henrique, ex-professor da Faculdade do Gervásio, né, e do Gabriel aqui do lado, e atualmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não vou levantar não, velho não precisa disso, velho pode ficar sentado. Paulo, excelente apresentação, como sempre. Eu só queria fazer, não é uma questão exatamente, mas um adendo, né? Uma intervenção que eu fiz 2 vezes já na CEPLAN, e que aproveito o auditório aqui para fazer também, né, que é a seguinte, nós todos somos de uma geração, né, ou de 2 ou 3 gerações,
que tem um problema com as commodities em economia, né? E por consequência na política também. A Bahia, como você estava dizendo, exporta há 500 anos commodities. E a gente não vê horizonte para isso, por enquanto. Porque eu acho engraçado quando se propõe, não, vamos exportar etanol, é uma commodity. Não vamos exportar soja, vamos exportar óleo de soja, trocar uma commodity por outra. Não vamos exportar petróleo, vamos exportar diesel, commodity, né? Commodity é tratada como se fosse uma maldição. O problema é esse, né? E a sua apresentação deixa muito claro que a gente tem que sair de um discurso que vê a commodity como uma maldição para encarar a commodity como uma bênção e até mesmo uma vocação. Não, e fazer do limão a limonada, que é o que você está propondo, né? E aí eu estou lançando essa campanha, lancei na CEPLAN, uma campanha, né, nadando até contra a corrente para variar, né, e convido o Gervásio a me convidar para ir lá fazer esse discurso lá na minha faculdade, a Faculdade de Ciências Econômicas da UF, para dizer o seguinte: há um mito aí que precisa ser derrubado. O mito é que é impossível se desenvolver, um país se desenvolver com base em commodities. Isso é mentira. Toda a Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia se desenvolveram inicialmente a partir de commodities. A Suécia era exportadora de ferro, né? A Finlândia exportava madeira, né? A Noruega exporta até hoje bacalhau e petróleo. E são países desenvolvidos. A Austrália se desenvolveu a partir das commodities. Minério de ferro. E antes disso, pecuária de carneiro, ovino, né? Ovinocultura, vendendo lã. A Nova Zelândia se desenvolveu a partir dos commodities, né? Então, nem tudo é Nigéria, nem tudo é Venezuela. Certo? Boa parte, os Estados Unidos foram grandes e continuam sendo produtores de commodities. O Canadá é uma economia fundamentalmente baseada em commodities até hoje. Certo? Então, é preciso acabar com esse mito. Esse mito vem da escola cepalina, início do século XX, certo? Quando o preço das commodities estava lá embaixo, por décadas. Nós não vivemos na primeira metade do século XX, nós vivemos na primeira metade do século XXI. E há décadas, os preços dos commodities estão lá em cima, em outro patamar. Então, nós não temos que vergonha de produzir e exportar commodities. Agora, a pergunta, para fechar, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o que há de diferente entre a Nigéria e a Austrália? Entre a Venezuela, com perdão dos que apoiam, e a Finlândia? A literatura econômica que está vindo aí, que já vem aí desde 2014, na Unicamp produziu um texto maravilhoso sobre isso, que eu estou dizendo aqui. As diferenças são 3. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca tem, primeiro, instituições sólidas, certo? Políticas jurídicas. Então, um país onde se discute a cada 2 anos um golpe de Estado não pode ir para frente, certo? Segunda coisa, esses países usaram o dinheiro da exportação, da produção de commodities e investiram em educação. Educação, educação, educação em massa e de qualidade. Terceiro, todos esses países tiveram e têm ainda sindicatos fortes, certo? E partidos trabalhistas ou social-democratas que fizeram políticas de distribuição de renda. É isso que os diferencia de Nigéria, Venezuela e outros exportadores de commodities, certo? É isso a minha campanha. Obrigado. Só fazer uma resposta, só de dizer que eu concordo plenamente. E você tem razão quando diz que essas outras coisas que nós estamos querendo fazer são commodities.
mas são commodities industrializadas, ou seja, são commodities que passaram por um processo de industrialização, portanto, passaram por um processo de geração de empregos mais qualificados e de geração de atividade econômica. Então, quando eu falo commodity, eu talvez esteja sendo generalista demais, mas eu estou querendo me referir a commodity que não gera industrialização, ou seja, é muito mais vantajoso exportar nibs de cacau do que cacau in natura ou amêndoa de cacau. Então, basicamente é isso, mas você tem toda a razão. Vamos fazer então um bloco agora de mais 3 questões, porque tem mais pessoas inscritas. Eu vou pedir, por favor, para as pessoas serem um pouco mais objetivas nas perguntas. Ok. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Humberto. Eu gostaria de fazer 2 indagações a respeito da explanação sua, Paulo. Primeiro, o seguinte, com relação ao CH4, né, que foi a biomassa e a outra no setor agrícola, é isso que... Eu queria que você explicasse mais, se você puder resumir, tudo bem, mas de onde o CH4 da área agrícola? A outra pergunta é o seguinte, com relação ao tipo de energia que não haja poluição, certo? Vamos dizer assim, uma energia sustentável, tirando a parte da energia elétrica, da energia fossilizada que você falou, do carbono, pelo que eu entendi assim, seria viável, tanto em termos ambientais como em termos ecológicos, a diversificação de energias, por exemplo, determinado setor, porque na padronização, não sei se economicamente seria viável, mas diversificando em setores, por exemplo, setor A, energia hidráulica, setor B, energia solar, setor C, energia eólica, se isso contribuiria para a despoluição e também se seria economicamente viável para que o planeta não morra, vamos dizer assim, o planeta permaneça vivo. Bom, com relação à questão do metano, veja, a grande contribuição da emissão de metano do Brasil é a flatulência do gado. Então, a Embrapa hoje já está desenvolvendo a alimentação para o gado que gera menos gases. Então, essa questão é uma questão séria porque nós temos um dos maiores rebanhos do mundo, somos abastecedores de proteína animal para o mundo inteiro, e essa é uma questão importante. Agora, você imagine, antes, por exemplo, do esterco virar fertilizante, ele libera gás também. Né? Então, toda a produção industrial, inclusive, de proteína animal, ela pode potencialmente gerar problemas de poluição. Por exemplo, em lugares em que você tem criação de porco, de suínos confinados, você tem problemas, se esses lugares forem às vezes frios, de produção de nuvens de amônia. Porque eles concentram a urina dos porcos numa bacia, essa urina sai quente, se o ambiente está frio, o que evapora? Evapora a amônia. Então, para você ver que a produção de proteína, ela pode muitas vezes ter uma série de efeitos poluidores do meio ambiente, do ar que a gente respira, e um deles é justamente essa questão do metano. Então, a agricultura e a pecuária são áreas em que precisa se desenvolver muita coisa para reduzir o consumo de químicos, a questão das emissões. Então, por exemplo, eu estive conversando com o pessoal da Agrovale, lá em Juazeiro, eles me disseram que eles cada vez menos usam fertilizante nitrogenado, porque eles estão desenvolvendo uma espécie de cana que absorve nitrogênio da atmosfera. Então você vê como a coisa caminha. A segunda pergunta que você fez principalmente no Brasil, não existe como a gente fazer este direcionamento a não ser do ponto de vista contábil. Por quê? Porque está tudo interligado. Nós temos um grid de energia interligado nacionalmente e eu não sei de onde o elétron que está chegando aqui está vindo.
O que eu sei é que hoje não existe mais condição de licenciamento de nenhuma central hidrelétrica. Potencial hidrelétrico até que ainda existe no Brasil, mas não existe como licenciar por causa dos efeitos ambientais que as novas centrais hidrelétricas teriam. E um segundo aspecto que quem me disse foi o presidente da Chesf alguns anos atrás. O setor elétrico já entendeu que a água não é mais dele. A água é para uso humano e uso agrícola. O setor elétrico achava que podia fazer o que quisesse com a água. Só que o que acontece? Com a questão dos problemas climáticos, El Niño e etc., as secas prolongadas, eles tiveram que reduzir obrigatoriamente, inclusive, o nível das barragens, porque estava havendo salinização da foz do rio São Francisco. Estava prejudicando os municípios perto da foz do rio, porque a água do mar estava entrando, porque não tinha mais força da água sair. Não sei se vocês viram hoje que o Amazonas está em crise, né? Por causa da seca do Rio Negro, né? Então, a tendência hoje é tudo ser eólico e solar. Até porque é a fonte de energia mais barata que existe. Não adianta você ir para leilão com nenhuma outra fonte, que ela não vai conseguir competir com eólica e solar hoje. Então, o que é importante é que a fonte seja renovável. E nós ainda estamos livres de uma outra discussão que hoje está muito forte na Europa. O retorno da energia nuclear. Porque a energia nuclear, o hidrogênio de energia nuclear não emite. Então esse hidrogênio é limpo? Vai se investir nisso ou não? Essa é uma discussão séria. Rapaz, você não tem ideia do que nós vivemos de um universo diferente em relação a outros lugares. Em outros lugares, a única coisa que se discute é do carvão para renováveis. Nós nunca estivemos nesse universo. Eles estão no universo em que, se a China conseguir reduzir significativamente a produção de energia elétrica com base de carvão, que hoje ainda é 30% da energia dela, ela vai desempregar 327 milhões de pessoas. Porque todo o carvão na China é produzido estatal, por mineração estatal. Se não tiver mais termoelétrica a carvão, vai fazer o que com esse povo? Esse é outro motivo porque a biomassa é tão importante no Brasil. Se nós não tivermos produção de oleaginosas, produção em áreas degradadas de biomassa para essa indústria, nós vamos desempregar um monte de gente. Opa, bom dia, senhor Guimarães. Então, meu nome é Leonardo, eu sou recém-formado pela Universidade Autônoma de Barcelona e eu fiz justamente meu TCC sobre o desenvolvimento do mercado europeu de hidrogênio. E eu foquei em duas partes, que é a questão de investimento em infraestrutura e a questão de regulação. Regulação, provavelmente eu vou perguntar alguma coisa para Fortuna, mas eu achei a apresentação muito... Eu não tenho nem moral para dizer que foi excelente, todo mundo vai dizer que é excelente, né? Mas só uma coisa que eu fiquei um pouco com dúvida, aliás, que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, que é o quão seriamente está se financiando, ou desde o Estado, ou desde a iniciativa privada, a questão de aumentar o potencial tanto de energia renovável limpa de base, que seria a solar e a eólica, quanto a construção de centros produtores de hidrogênio, né? Porque lá na Europa, se você tiver como ideia, são investimentos bilionários desde a União Europeia e desde a iniciativa privada, o mínimo que eles pensam assim no Hydrogen Backbone é 80 bilhões assim, de euros. Então, Ali já está com o microfone. Ligar. Alô? Alô? Sim, está indo? Bom dia. Bom dia. Paulo, muito obrigado pela sua apresentação, né? Essa tendência de resgate da reflexão estratégica e de planejamento estratégico é fundamental. Tem um diabo de um... Faz a gentileza. Então, basicamente, primeiro saudar.
Agora, eu gostaria de, perifericamente ao que você colocou, fazer duas observações. Uma delas é relativa à questão do Porto de Salvador, que está ligada a containers, porque isso tem que ver com o século XXI, ou seja, as rotas da seda, a proposta da Bahia de ser um portal nacional, apresentada desde 2007, a questão da interiorização do desenvolvimento tem que ver também com a importação, não somente exportação. Então, essa tendência histórica de só se considerar o sistema ferroviário para exportação é algo que já começa a ser apontado como algo a ser revisto. Mas isso não por imposição, mas por conta de planejamento. A interiorização, no século XXI, pode ter considerado em termos territoriais, com conceitos semelhantes aos das cidades inteligentes. Ou seja, como fazer o algodão se transformar em fio, se transformar em tecido diferenciado, em vestuário e outras coisas mais, né? Exatamente um pouco avançando na sua resposta a Paulo Henrique. Paulo Henrique gosta de ser contundente, né? Aí a gente tem a oportunidade de contrarrestar. Então, o que eu queria dizer é que, também como ele, eu não tenho nada contra as commodities, mas como você, eu acho que é melhor exportar um produto elaborado, seja modificado, seja beneficiado, ou seja industrializado, nada contra. E como no século XXI, nós vamos observar, como nas cidades inteligentes, a possibilidade de interiorizar produções também de beneficiamento e de industrialização, né? A gente pode avançar nessa direção. A transição, ela necessariamente é lenta, diversificada e não doutrinária. Por exemplo, eu sou a favor da tentativa de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Se bem que isso é um nome, porque o nome é Foz do Rio Amazonas, mas na realidade é um projeto muito abrangente territorialmente, né? E mesmo assim, pensando em como fazer a preservação do meio ambiente, porque se não for possível, não é possível, como você descreveu aí para a questão das hidrelétricas, né? Enfim, eu concordo bastante com o que foi dito. Então era a questão de Salvador e a questão das rotas da seda no Brasil, né? Ou seja, de que forma a gente vai fazer transformar em realidade. E aí a necessidade de que, além do Estado, como está fazendo agora, além das universidades, como estão fazendo agora, é procurar focar nesse posicionamento da sociedade, suprapartidário, porque a Bahia tem interesses muito fortes nas direções que você apontou. Eu já falei demais. Obrigado. Infelizmente só temos tempo para mais uma questão e objetiva, por favor. Ranieri aqui. E depois, Paulo, você pode fazer seus agradecimentos, partimos para o intervalo. Serei breve. Parabéns, Paulo, e parabéns à organização do fórum. Essa parceria CEI-UFBA, me parece que não deve ser fácil reunir um fórum anualmente. Estamos aí no 11º, e esse fórum se tornar interessante a cada rodada, né? Ainda mais em economia. Imagino que o público aqui não é só de economia, então isso de fato é muito relevante para um estado como a Bahia, que a fala de Paulo deixa bem claro, não pode mais se dar o luxo de distanciar o nosso olhar de estudante, de pesquisador ou de quem aqui trabalha e produz em relação a o que se tem de ativo e de passivo. A fala de Paulo é paradigmática do ponto de vista de dizer as oportunidades estão dadas, podem ser aproveitadas e os limites saltam aos olhos. A minha preocupação, Paulo, e aí você foi brilhante em mostrar esse panorama, é que quando a gente se depara com uma realidade dessa, a captura do desenvolvimento normalmente vai numa corrente que gera também pobreza e desigualdade. E essa
esses dois fenômenos são condições imanentes do nosso desenvolvimento, da nossa formação econômica. Então me preocupa como essa potencialidade aí das diversas energias potenciais, né, vai se espraiar pelos nossos 17 territórios, pelos nossos 417 municípios, pela nossa Bahia Profunda. Então, acho que, você abordou isso, deixado ao sabor do mercado, essa captura vai na direção do mais barato e daquilo que vai poluir e acabou. Então, acho que enquanto governo, a gente precisa colocar à nossa frente, à luz dessas oportunidades, desses ativos, desses passivos, né, como a gente pode difundir isso regionalmente do ponto de vista de integrar um modelo de desenvolvimento que inclua e que ajude a gente nessa trajetória de redução de desigualdade e pobreza que a gente tem trabalhado nesses 16 anos. Eu vou começar pela sua pergunta. A sua resposta está ali. Políticas públicas. E foi por isso que quando eu terminei a apresentação, eu disse, isso aqui afeta todas as áreas de Estado. Não tem uma que não se afete. Exatamente porque esse potencial está em algumas das áreas mais pobres do Estado, mais carentes de políticas públicas, mais carentes de ação do Estado. Vocês sabem quanto é que cada aerogerador dá de renda para o proprietário da terra? R$5.000 por mês. E a Bahia prioriza que a área fique de propriedade do seu ocupante, do agricultor familiar, do quilombola, do feixe-fundo de pasto, que seja, e que a empresa pague pelo arrendamento da área. R$5.000 na mão de por um aerogerador, na mão de uma família que às vezes não tinha sequer um salário mínimo de renda fixa por mês. O Estado precisa estar presente. Eu tenho dito isso, que nós precisamos enfatizar cada vez mais as políticas públicas nesses municípios. Quem for a regiões, a municípios onde muitos parques eólicos e solares estão instalados, diz que é uma realidade completamente diferente. Tem municípios que, como Centro-Sé, o ISS, depois que os parques começaram a se instalar, aumentou 8 vezes a arrecadação de ISS. Então, nós temos que tomar esse cuidado, por isso as políticas públicas são tão importantes. Com a sua observação está absolutamente correta, e acho que essa questão da interiorização está ligada a essas outras que eu estava comentando aqui, e acho que justamente se a gente criar essas condições de abastecimento de navios na região da Baía de Todos os Santos, naturalmente nós vamos passar a ser porto de entrada e saída, de importação e exportação de produtos para a sociedade. E a sua pergunta, eu não vou poder responder, lhe peço desculpa, porque quem vai responder é Roberto Fortuna, porque essa foi a nossa combinação, de eu falar uma parte, ele fala outra, então essa parte do plano, das questões de, como é que se diz, de suporte do Estado, políticas públicas voltadas a isso, nós estamos em conversa muito com o Banco do Nordeste, BNDES, tudo isso vai fazer parte desse arcabouço como um todo. Agora, uma coisa é importante, nós não vamos ter no Brasil o que o europeu está acostumado a fazer, tarifa prêmio para as coisas. Aqui nunca teve tarifa prêmio para energia eólica nem solar, teve leilão exclusivo, mas elas andam desde o início com as próprias pernas, a exceção de um incentivo de TUST, de TUSD, o que seja, mas no grosso houve renúncia fiscal do Estado, mas não houve tarifa prêmio. E aí, hoje, as outras fontes de energia se queixam que não conseguem participar do leilão com a eólica e solar porque é perda de tempo. Aí depois Fortuna te responde, viu? Obrigado a vocês por tudo.